A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Muito obrigada por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Pai, por teus livramentos, Senhor. Louvado seja, Pai. Abençoe-nos nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, entre em nossas mentes e em nossos corações, nos ensine, nos inspire, nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Provérbios, né? Um livro de ensinamentos. Temos que ter cautela na hora de ler para entender muito bem o que Deus nos está dizendo, né? Se inscreva no meu canal, ativa o sininho aí para receber a notificação. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores aí para acompanhar toda a leitura. Hoje o capítulo 12. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é brutal. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. Ao homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que a envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os preguiçosos é falta de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enrosca na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. A gente costuma dizer, né? A gente colhe o que planta, e realmente é sempre assim, né? Se você planta o bem, muitas vezes a gente pensa nesse mundo tão cruel, né? A gente ajuda os outros e tem tanta pessoa ingrata, e a gente às vezes pensa, né? Nossa, a gente ajuda com tanto carinho e a pessoa fica maltratando a gente. Mas lembre-se, você está fazendo isso não é por aquela pessoa, não é por você. Você está ajudando ao próximo, é por Deus, porque Deus fica feliz quando você faz isso. Quando a gente ajuda ao próximo, a gente está alegrando o coração de Deus, e é isso que importa. O que importa somente é alegrar o coração de Deus, é deixar Deus feliz com as nossas atitudes. Não é para nós, não é para nos gloriar, não é para encher-nos de orgulho, e sim para agradar ao Senhor. Nós vivemos somente para agradar ao Senhor, e é isso que importa, né? E quando balança um pouquinho aqui, como você está vendo, é minha pequenininha aqui, não se esqueça dela. E a gente continua aqui no versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre sua afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento.
Não se preocupe, porque a falsidade realmente, como dizem, né, a mentira tem perna curta, realmente é verdade. Porque a verdade, uma hora ela aparece, porque a verdade vem de Deus, então ela sempre prevalecerá. E a gente continua no versículo 20. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de problemas. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores são tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na trilha da justiça está a vida, e no caminho da sua vida não há morte. Capítulo 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a compreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Realmente é muito bom a gente pensar antes de falar, né? Principalmente em momentos de ira, a gente acaba falando o que não deve. A gente sempre tem que ter um filtro entre a mente e a boca. Os sábios pensam muito antes de falar, né? Sábio não é aquele que fala tudo o que pensa, esse é o tolo. Sábio é aquele que fala tudo o que precisa. Então, realmente, falar somente o que precisa, somente o que for necessário, nada mais além. Versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade se transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. O orgulho só provém da contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A riqueza se procede da vaidade, diminuirá. A riqueza que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Preste bem atenção, né? Quando se diz aqui o que despreza a palavra perecerá, porque quando se diz a palavra, quer dizer a palavra do Senhor, né? Simplesmente qualquer palavra. Se despreza a palavra, se despreza o conselho, alguma coisa do tipo. Quando se diz, quando a gente lê na Bíblia que fala sobre a palavra, quer dizer a palavra do Senhor, quer dizer a Bíblia, quer dizer os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. Versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será admirado. O desejo alcançado alegra a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os loucos. Até mesmo porque os loucos aqui são loucos do mundo, né? Então, a gente
a gente é considerado como louco. O desejo alcançado alegra a alma, mas apartar-se do mal é abominável para o louco. Porque quando a gente apartar-se do mal quer dizer se afastar do mundo, né? Então eles acham que é loucura isso, se afastar do mundo, né? O que anda, no versículo 20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A lavoura dos pobres dá abundância de mantimento, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde o cedo castiga. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Aqui, como eu disse, né, aqui é um livro de ensinamentos. Então, não tem muito o que se explicar, né? Porque aqui é bem explícito, né? Tá dizendo o que a gente deve fazer, o que não deve fazer, como é a vida dos que seguem aos caminhos do Senhor e como é a vida dos que não seguem, né? Então, aqui é um exemplo fiel de como a gente tem que agir, né? Mostra o amor de Deus, mostra que aqueles que andam no caminho do Senhor, esses prevalecem, né? Esses têm vitória em suas lutas, né? Não há vitória sem luta, mas na vida do cristão sempre há vitória, né? Porque em todas as lutas sempre há vitória, porque essas lutas não são nossas, né? Não são contra a carne, sim contra as potestades, né? Ou seja, é Deus que luta por nós, e isso é maravilhoso, Ele toma a frente. A gente não precisa se preocupar com isso, né? Ele fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Ele sabe que a gente precisa comer, beber, dormir, se vestir, pagar a conta. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Então ele não deixa a gente faltar nada pra gente, né? Ele sabe da nossa família, que a gente tem que cuidar da nossa família, da nossa saúde. Então muitas vezes às vezes até vem um mal, né, na nossa saúde e a pessoa pensa, nossa, pequei, porque eu fiz alguma coisa errada. Mas não é. Primeiro que a gente está propício a isso, né? Hoje em dia é muita porcaria que a gente come, muito agrotóxico. As frutas, por exemplo, elas já não têm gosto mais, o gosto já não é natural, né? É muito tóxicos que tem nelas, né, para amadurecerem rápido, para poder vender mais. Inclusive frutas que normalmente eram de épocas, hoje tem o ano todo. Então, as condições, a poluição, então as condições hoje realmente acaba multiplicando os tipos de doenças. Então, estamos mais propícios a doenças realmente por causa de nós mesmos, né? Isso é normal. Cigarros mesmo, quantas pessoas estão morrendo por causa de cigarro, né? Eu mesmo já fiz essa besteira de fumar, mas Deus me libertou, já fumei, já bebi. E graças a Deus hoje eu estou aqui firme e forte. Jesus me curou, estou liberta desse mal. Não tive abstinência, como muita gente fala, mas hoje eu estou liberta, meu esposo está liberto e foi Deus que nos curou. Eu por mim mesmo, eu não tinha capacidade. Eu falei para ele, eu falei, Deus, eu sozinho não consigo, eu preciso de ti. Quando eu entreguei a minha vida a ele, ele me transformou e eu não tive mais vontade. E nem senti falta. Não me incomoda, inclusive nem o cheiro me incomoda mais. Então é ela para lá e eu para cá, entendeu? Eu fui liberta. Mas hoje tem, lógico que tem os efeitos, porque foram muitos anos. Eu errei por muitos anos. Não é porque eu me converti que os meus erros ficaram, que eu fui perdoada pelos meus erros, mas eu tenho que pagar por eles. Então minha saúde hoje sofre um pouco pelos erros que cometi. E hoje eu tenho que cuidar dela por isso, pelos erros que cometi.
Aí muita gente reclama, fala, eu tô assim, assim, assado, fiquei doente desse jeito e tal, mas por que Deus fez isso comigo? Só que esquece de muitas coisas que aconteceram lá atrás, de coisas que fizeram lá atrás, entendeu? Então a gente tá exposta a muitas coisas. Agora, outras vezes também pode ser simplesmente que Deus quer fazer uma obra na tua vida. Às vezes ele quer te dar um puxão de orelha, ele quer te chamar realmente, porque tem aquele velho ditado, né? Vem pelo amor ou vem pela dor. E ele quer te puxar a orelha, ele tá te chamando, te chamando, te chamando, você não vem. E ele te dá uma cutucada feia, fala, não, venha, então venha, não quer vir pelo amor, então venha. Ele mexe na sua saúde para você realmente procurar ele e se entregar a ele, até que você realmente se volte para ele. Às vezes você já está no caminho dele e o mal lhe aflige a saúde. Ele fez isso para quê? Para lá na frente fazer um milagre e mostrar para mais pessoas, inclusive para o próprio médico, que hoje em dia muitos deles já estão acreditando também, né? A gente vê muitos médicos aí fazendo inclusive orações antes de começar o seu trabalho, e é lindo isso, afinal de contas, a medicina é um trabalho muito bonito, Deus deu a capacidade para eles, né? Deus deu esse dom a eles, né? De curar, deu essa capacidade deles de cuidar de outro ser humano. Então, às vezes, mas tem muitos que são céticos, não acreditam de jeito nenhum. E Deus usa a saúde de uma pessoa, pode até ser o seu próprio filho, ou até mesmo um ímpio, ele pode até mesmo usar um ímpio para trazer esse ímpio para perto de ti, como para trazer outras pessoas, para manifestar o seu poder ali, para manifestar o seu milagre. Então, os caminhos de Deus a gente não conhece, são muito maiores do que nós, não temos capacidade para entender. O que a gente pode fazer é aceitar, é entregar nos caminhos dele, entregar nas mãos dele, que não existe mal melhor. A gente sabe que realmente ele ama a gente, que ele cuida da gente, que ele quer o melhor para a gente. Então o negócio é se entregar nas mãos dele e aguardar. É só esperar nele. Confia no Senhor. Entregue-se nas mãos dele e aguarde. Esperai no Senhor, que o momento dele está chegando. Quando chegar o momento dele, aí você vai lembrar, falou, realmente, Veridiana estava certa, ó. A palavra de Deus estava certinha, esperai no Senhor, confiai no Senhor, acreditai em suas promessas, ele prometeu, ele cumpre. Não sou eu que estou dizendo para você, não, estou dizendo agora aqui, mas eu estou dizendo porque está aqui, ó. Não é de mim que está saindo isso, está saindo daqui. Então, confiai no Senhor e procurai-o enquanto é tempo. Ainda dá tempo, procura ele, ele ama você e quer você bem pertinho dele, viu? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, agradeço por tua mensagem, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a Tua unção sobre ela, Pai, manifesta o Teu poder, Senhor. Se mostre a ela, Pai, mostre o quão maravilhoso és servir-te, adorar-te, Senhor. Derrama a Tua unção, proteja-a de todo mal, Senhor. Toque em sua vida, toque em suas finanças, em sua saúde, toque em seu espírito, Pai. Eu peço a Ti pela Maria lá de Goiânia, Senhor, toque na vida dela, Pai. Tua serva precisa de Ti, Senhor, manifeste o Teu poder na vida dela, que caia por terra toda essa maldição direcionada a ela, Pai. Esse demônio imundo da humilhação, caia por terra todo esse mal, Senhor. Mostra a ela que o Senhor está do lado dela, Pai. Erga, Pai, em nome de Jesus, Senhor, dê-lhe condições para cuidar de sua família, Pai. Mostra a ela que o Senhor a ama, que ela é tua filha e como filha de ti, Senhor, nada lhe faltará, nem para ela e nem para a família, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, peço a Ti pela parentela de meu esposo, derrama tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo o mal, Pai. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Peço a Ti, Senhor, que os Teus anjos estejam ao redor de cada um deles, Pai. Direcione-os de acordo à Tua vontade, Senhor.
Peço a Ti pelos Teus filhos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Capacite-nos de acordo com a Tua vontade, Pai. Precisamos proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Capacite-nos para proclamarmos a Tua palavra cada vez mais e mais, Pai. Coloque-nos nos lugares planejados para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.